Então a vida adulta é isso: ficar paralisado diante da escolha, faculdade ou seguir o meu sonho, ser solteiro ou estar com uma pessoa que, no fundo, eu sei que seria somente para tentar preencher o que não tem como ser preenchido. Chamar de happy hour a menor fração da semana, a menor fração do mês. Ter horário para ser feliz e ter limite para a felicidade. Fazer o que não gosta para ter aquilo que gosta. Será que é realmente o único caminho válido? Eu me perco entre meus pensamentos, sempre questionando esse ponto. Parece que todos os adultos estão conformados com a vida que vivem. Ou melhor, estão conformados com a vida que deixam de viver. Afinal, a vida dos sonhos é só sonho, ela não irá acontecer. Eu me perco entre emoções, palavras e silêncio, perco-me e encontro o que não queria encontrar. Sinto as palavras e uma agitação dentro de mim como se quisessem ser cuspidas para fora, igual quando coloco um remédio amargo na boca. E igual com os remédios, eu as engulo. Talvez por isso eu não fale tanto. Tantas palavras, frases, pensamentos que não disse. Você já engoliu a palavra amor? Tem um gosto diferente. Acho que se abrissem meu estômago, iria encontrar um livro. E no meu cérebro, uma utopia. Bom, meu nome é Gabriel, eu criei esse canal e vou continuar postando os vídeos aqui para falar um pouco sobre os sentimentos que eu tenho em relação à escrita e à leitura também, principalmente, e reflexões sobre o que eu escrevo, o que eu leio. Esse texto eu escrevi semana passada. Eu tô olhando para cá porque o que eu escrevi tá aqui, então eu não consigo ficar olhando para cá e para lá ao mesmo tempo. Mas basicamente o ponto principal desse texto é essa frase: parece que todos os adultos estão conformados com a vida que vivem. Eu me encaixo nessa frase porque eu acredito que eu sou adulto já, tenho 24 anos. E de certa forma, eu me conformo com a vida que eu vivo, mas no sentido bom. Porque normalmente quando você fala de conformismo, as pessoas logo pensam numa pessoa que está estagnada, que não faz mais nada. Só que eu percebo hoje em dia que o conformismo... A câmera tá um pouco torta aqui, deixa eu arrumar. Ele tá mais ligado com o fato de eu me conformar com a vida que eu tenho e parar de me lamentar por não ter a vida dos sonhos, que é justamente o que eu falo na linha posterior, que é: afinal a vida dos sonhos é só sonho e não irá acontecer. Eu sei que isso é um pouco difícil de a gente analisar e entender, mas eu vou citar, por exemplo, o que eu pensava como vida dos sonhos. Quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, eu estava para sair do colégio e eu imaginava a vida dos sonhos como algo que eu ganharia dinheiro sem precisar fazer nada, simplesmente ia cair dinheiro do céu, e que eu ia ser jogador de esportes eletrônicos, de jogo de computador, LOL, essas coisas. Na verdade, eu queria ser streamer. Então, eu queria jogar várias coisas, gravar, e aí ia ganhar dinheiro por isso. Eu sei que isso não é um objetivo tão longe e impossível, dá pra fazer, obviamente. Mas a parte do conformismo é você entender a sua situação atual e entender que isso pode ser bom também. E tá justamente... Eu sei que eu trouxe isso de uma forma um pouco que parece que eu sou contra isso, mas na verdade é justamente para dar um sentido diferente pro texto, que fala aqui: fazer o que não gosta para ter aquilo que gosta. Eu gosto do meu trabalho atual, e eu não vou dizer que é algo que eu não gosto, ou coisa do tipo. Só que eu também vejo que não é o meu trabalho dos sonhos. E aí entra nesse ponto do que é o sonho e o que é a sua vida atual. Não é como se, pelo fato de sua vida atual não ser o seu sonho, ela não seja boa. Tem muitas pessoas que têm um sonho de ser ator. E a pessoa, às vezes, na situação atual, não consegue. Só que o ponto desse texto é justamente entender isso, que se você não consegue ser ator, você tem que buscar meios para chegar nesse caminho. E o conformismo entra no fato de você se conformar literalmente com a sua situação atual e entender: ah, talvez
eu não consiga ser ator nunca na minha vida. E tem coisas que você nunca vai conseguir. Eu, por exemplo, por mais rápido que eu seja, e quem estudou comigo sabe, eu nunca vou conseguir ser mais rápido do que o Bolt. E esse ponto de você entender a sua vida e começar a observar as coisas que são interessantes nela, de que realmente faz sentido, é algo bom. Porque a maior parte do nosso tempo e a maior parte da nossa vida a gente vai passar trabalhando e provavelmente fazendo coisas que no final você não gosta tanto. Porque todo mundo, se pudesse, não iria trabalhar. Eu vou beber um pouco de água. Mas as pessoas, elas não iriam trabalhar. Elas iriam passar a maior parte do tempo fazendo coisas que elas gostam. Como, por exemplo, jogando videogame. Ou então, se eu não precisasse beber água, eu não ia beber água. Mas eu tenho que beber. E esse é um ponto que é muito importante. Entender que tem coisas que você precisa fazer e essas coisas não precisam ser ruins. Não ruins no sentido de ser algo maléfico, mas ruim no sentido de não ser trabalhoso para você. Pode ser algo que você aproveite. O seu trabalho, ou então o tempo que você tem fora dele. Uma coisa que é muito engraçada que eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm um tempo livre que é muito bom, mas elas não conseguem aproveitar. Porque não conseguem ficar longe do trabalho, não conseguem ficar longe das redes sociais. Eu trabalho com tecnologia, então pra mim ficar mexendo em tela quando eu tô no meu tempo livre é algo que é muito doido, eu não consigo. Porque eu fico maluquinho mexendo com essas coisas se eu tô fora do meu serviço. E eu vejo que muitas pessoas não se desligam disso. Então elas veem o serviço como algo que traz uma carga emocional e até física também um pouco estressante. E elas não se desligam. E aí elas só ficam reclamando, falando, se eu tivesse a vida dos meus sonhos, eu não precisaria fazer isso. Só que também uma coisa que é interessante pensar sobre essa questão da vida dos sonhos é, se eu não me engano, quem falou isso foi o Leon, eu acho que é o Leon, que é do Coisa de Nerd. Eu não lembro muito bem o nome da pessoa, mas ele é um youtuber famoso, tá? Eu vou colocar o nome aqui, só que eu não lembro o nome dele direito. Eu tava vendo um vídeo que ele pegou e falou, você tem que ter objetivos, mas você sempre tem que ter objetivos para sua vida. Porque se você tem um objetivo maior, por exemplo, eu coloco na minha vida, meu objetivo maior é tirar uma certificação, porque eu estou estudando agora para tirar uma certificação. Aí eu chego e tiro essa certificação. Depois que eu chegar lá, o que eu vou fazer? Esse é um ponto que é muito importante. Você aproveitar o caminho para o objetivo que você colocou e principalmente ter em mente que nenhum objetivo pode ser o final. O objetivo final é você viver. Eu acho que esse é o mais importante, você aproveitar o presente. Mas se você coloca um objetivo final, quando chegar lá, você não vai ter mais nada para fazer. Eu, por exemplo, coloco um objetivo que eu preciso juntar 10 mil reais. Depois que eu juntar 10 mil reais, todo o meu empenho para que isso aconteça, aliás, para que isso tenha acontecido, para que isso acontecesse, simplesmente vai por água abaixo, porque depois que eu conseguir os 10 mil reais, eu vou me empenhar mais para quê? Se eu não tenho mais nenhum objetivo. E eu acho que isso também está muito ligado ao trabalho, à nossa vida pessoal, porque a gente coloca objetivos que entendemos como um fim, e não como um meio de algo. E isso entra também naquela parte de fazer o que não gosta para ter aquilo que gosta. Muitas pessoas não gostam de trabalhar, mas o trabalho ele te edifica de certa forma e também faz com que você consiga ter as coisas que você gosta. Com o trabalho você vai poder comprar ingresso para ir para a Bienal, com o trabalho você vai poder comprar ingresso para ir para a CXP, comprar livros, comprar, não sei, coisas que fogem um pouco desse universo de livros, animes e afim, que são as coisas que eu gosto. Você vai poder comprar aquilo que te faz feliz. E isso que é importante, você entender o caminho disso. Entender que o trabalho vai te fazer feliz, não porque necessariamente é algo que você gosta, mas sim porque ele te traz benefícios que são importantes para você. E às vezes até para as pessoas que moram com você, se você sustenta outras pessoas. Enfim, um ponto também que eu acho que é importante falar sobre, que eu tenho que encontrar aqui, é essa parte. Ficar paralisado diante da escolha, faculdade ou seguir meu sonho. E aqui você pode colocar várias alternativas, como por exemplo ser solteiro ou namorar. Qual mais? Tem tudo que a gente faz na verdade são escolhas, né? Se você vai jogar vôlei e não vai no mercado, você deixou de ir no mercado, então você não comprou as coisas que precisava e foi jogar vôlei. Ficar paralisado diante dessa escolha eu acho que é algo comum entre o ser humano, sempre pensar que o outro caminho é mais
poderia ser mais interessante, mas isso também cai no ponto de que você escolheu isso e não outra coisa, então você tem que aproveitar o que você escolheu. E eu acho que a vida adulta é muito voltada para isso. Estou falando vida adulta como se eu fosse uma pessoa que entende do que fala, mas eu acho que nenhum adulto entende do que fala. Só que a questão é realmente perceber que quando você escolhe A, você não vai ter B. E aí você tem que aproveitar A da melhor forma possível, e entender que foi a escolha que você fez. Mas enfim, eu acho que sobre esse texto eram essas questões que eu queria trazer. Principalmente de que adultos estão conformados com a vida que vivem, não necessariamente algo ruim, pode ser algo bom, desde que você se conforme no sentido de entender a situação que você está e buscar algo melhor. E algo melhor, não me entendo por mal, não quer dizer que a sua situação atual é ruim, mas algo melhor é algo melhor para você como ser humano. Eu acho que enquanto o ser humano estiver vivo, tem espaço para melhoria, para todo mundo, todas as pessoas, independente de quem seja. Então, buscar essa melhoria é algo que é importante na nossa vida. Porque senão entra no que eu falei, né? Você fica sem objetivo e aí você basicamente fica vegetando sem fazer nada. Mas enfim, era isso que eu queria falar sobre o texto.